Provas no processo do trabalho. Falar de provas no processo do trabalho nos remete diretamente ao estudo de duas teorias: teoria estática do ônus da prova e teoria dinâmica do ônus da prova. Priscila, o que traz a teoria estática do ônus da prova? Eu gosto sempre de fazer uma brincadeira sobre isso, mas é a mais pura verdade. A teoria estática do ônus da prova é aquela teoria que a gente já utiliza na vida, não é? Quem alega, prova. Então eu sempre faço uma brincadeira, né? Se você alega uma traição, quem é que vai ter que provar essa traição? Você que alegou essa traição, não é verdade? Com base nisso, uma brincadeira aqui para fazer uma referência, com base nisso, a gente pode falar, pode afirmar, com base na nossa CLT, que na teoria estática, nós temos a seguinte disposição. Veja aqui comigo. Reclamante, autor. A ele cabe a prova, fazer prova, não é? Do fato constitutivo do seu direito. Ou seja, reitero, quem alega, prova. Ele vai ter que fazer prova do fato constitutivo do seu direito. Então, se ele está pedindo, pleiteando horas extras, ele vai ter que provar a realização dessas horas extras como regra. Se ele está pedindo adicional noturno, ele vai ter que provar, não é? Provar a realização do trabalho em período noturno. Então, como regra, é assim que funciona, é assim que nós devemos aqui observar, certo? Bom, agora, e a reclamada? Ao que cabe a reclamada? Pois bem, a reclamada, ao réu, cabe fazer prova do quê? Do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, veja, o ônus, não é? Do autor será em relação ao fato constitutivo, ao seu fato constitutivo, ao que eu desejo. Ao réu, cabe fazer prova que impeça o direito do autor. Então, você pode trazer um fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Exemplo, um pagamento. O reclamante está lá pedindo pagamento de horas extras e você traz o quê? Olha, todas as horas extras já foram pagas. Não temos mais o que falar sobre isso. Você consegue visualizar esse tema lá no artigo 818 da CLT e no artigo 373 do CPC. Agora, contudo, entretanto, nós temos também a chamada teoria dinâmica do ônus da prova. E aí você pode me falar o seguinte, mas Priscila, como que funciona, não é? Essa teoria dinâmica do ônus da prova. A teoria dinâmica do ônus da prova é a possibilidade de inversão do ônus da prova. E, de fato, o ônus da prova ele pode ser invertido em algumas situações. Primeira delas, quando a lei assim determinar. Então, vamos supor, não é? Que eu peça, não é? Horas extras. Como regra, eu vou ter que provar a realização dessas horas extras. Mas para que eu prove a realização das horas extras, eu peço, eu, autor, que o empregador apresente os cartões de ponto. Porque com base nisso eu vou conseguir provar a minha realização de horas extras. Eu não tenho posse do cartão de ponto. Quem tem posse do cartão de ponto é o empregador. Então eu vou lá e peço, empregador, apresente o cartão de ponto. Pois bem, pessoal, só que o empregador não apresenta. Quando o empregador não apresenta o cartão de ponto, e sendo ele obrigado a apresentar o cartão de ponto pela legislação quando possuir mais do que 20 empregados, se ele não apresenta, a lei traz para a gente que nessa situação nós vamos ter uma inversão do ônus da prova. Ou seja, a lei prevê aqui a inversão do ônus da prova. Ou seja, passa-se a ter uma presunção de veracidade sobre as alegações trazidas pelo empregado com relação às horas extras e passa o empregador a ter que fazer prova em sentido contrário, de que as horas extras alegadas pelo empregado não são verídicas. Ou seja, agora nós invertemos o ônus. O empregado não precisa mais fazer prova sobre as suas horas extras. Percebem? Então, nós podemos ter aqui na teoria dinâmica do ônus da prova, não é? Nas hipóteses de que a lei determinar a inversão desse ônus da prova,
ok? Ou, melhor dizendo, atribuir o ônus da prova para outra parte. Ou ainda, diante, não é? Da peculiaridade do caso, em razão da dificuldade excessiva em fazer prova por aquela parte, ou ainda, pela maior facilidade de produção da parte, da parte, né, de fazer a prova pela parte contrária. Então, veja aqui, né, quando a gente fala, né, em possibilidade, né, de distribuição do ônus da prova, existe essa possibilidade de se inverter aqui o ônus, porque a lei assim determina, ou diante das peculiaridades do caso, o juiz percebe que é muito difícil a parte conseguir fazer aquela prova, porque aquele documento está em poder do empregador, por exemplo, e aí o juiz pode determinar a inversão do ônus da prova, não é? Ou ele percebe de fato, né, que a parte contrária vai ter uma facilidade naquela produção. Só que ao se fazer a inversão do ônus da prova, não se pode criar a chamada prova diabólica. Priscila, prova diabólica? Que é isso? Nunca ouvi nem falar disso. Pois é, prova diabólica é apresentada como aquela prova que a parte não tem como produzir, porque é impossível ou é difícil demais. Então, quando o juiz, por vezes, inverter o ônus da prova, ele não pode criar a prova diabólica. Quer dizer, ele desonera uma parte de ter que arcar com o seu ônus, diante da dificuldade que essa parte vai ter, e eu crio, em contrapartida, uma prova para outra parte produzir, que é praticamente impossível de ela conseguir produzir. Então, eu não posso criar, com a inversão do ônus da prova, uma prova diabólica. Ok? Então, essa prova diabólica aqui, ela é vedada, ok? Ela é vedada. Desta forma, pessoal, quando a prova ela é diabólica, você cria uma situação que não tem como ali você resolver, ok? O entendimento atual, não é, pessoal, é que o juiz vai poder, portanto, aplicar a teoria dinâmica do ônus da prova nessas duas situações, conforme lá o artigo 818 da CLT. A regra que nós temos é a teoria estática do ônus da prova, que vai ser aplicada como regra, né? E aí, excepcionalmente, nós poderemos ter a aplicação da teoria dinâmica, né? A teoria dinâmica, ou seja, quando, se necessário, se inverterá o ônus, né? E aqui é até legal a gente mencionar, né, pessoal, não se trata de uma obrigação, né? O encargo atribuído pela lei à parte, acerca do fato que ela deve provar, não se trata de uma obrigação, né? Uma vez que a parte poderá não cumprir. A questão é que o ônus da prova é o encargo. Caso a parte pretenda ter sucesso na sua pretensão, se ela não se desincumbir do encargo a que ela é atribuído, a chance é que ela não tenha sucesso naquele pleito. Então, os doutrinadores até falam, olha, o ônus da prova, né, é um encargo atribuído por lei, mas que não se trata de uma obrigação, uma vez que eu posso não cumprir, posso não apresentar as provas, os fatos constitutivos do meu direito. Só que diante de você não cumprir esse encargo, você não observar esse encargo, você não vai ter sucesso na sua demanda diante de não ter feito prova do que você está alegando. Me referindo aqui ao fato constitutivo do autor ou ainda fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do réu. Perfeito? Então, tomem nota do artigo 818 da CLT e artigo 373 do CPC.